Olá pessoal, eu sou o chefe Renan Salme, bem-vindos ao meu canal. A receita de hoje é um especial de Natal, na qual eu vou ensinar vocês a fazerem um turkey recheado com stuffing. Primeiro a gente vai desossar o turkey, depois a gente com os ossos a gente vai fazer o gravy. Em seguida eu vou ensinar vocês a fazerem o stuffing e depois a gente vai rechear ele e assar. Agora é uma parte mais técnica que eu vou mostrar para vocês como desossar a turkey legs. Você pode pedir para o seu açougue fazer isso, mas eu quero mostrar para vocês como que eu faço. O que a gente vai precisar? Uma faca bem amolada, de preferência a faca de desossa, que ela é mais fininha. O que a gente vai fazer? Aqui eu tenho os meus dois ossos, um da sobrecoxa e um da coxa. A gente vai passar a mão nele aqui para poder sentir ele. Depois que a gente sentiu ele, a gente vai passar a faca por cima. Vou virar para vocês verem melhor. É como se fosse uma cirurgia mesmo. A gente vem aqui bem junto com o osso. A gente vem até aqui assim, ó. E vem sentindo o osso dele. Ó, se a gente abrir aqui, ó, a gente consegue ver o osso. Certo? Agora aqui a gente vai fazendo assim, ó. Em volta do osso. A gente poderia fazer com peito de peru, mas eu prefiro o sabor do gosto da perna, da sobrecoxa e da coxa, que tem uma textura diferente e um sabor totalmente diferente. E não fica tão seca. Eu acho que a parte mais difícil de poder fazer isso aqui é você ter uma faca mais amolada. Se você não tiver uma faca amolada, aí vai ficar bem difícil. Aqui, ó, que tá separado, eu passo a faca aqui embaixo. E solto. Ó. Aqui tem um tendão, por isso que tá ruim de cortar, ó. E eu vou mostrar pra vocês como que a gente tira esse tendão. Vem sempre rente. E ela vai saindo inteira. É o mesmo processo que a do frango, só que esse aqui é maior. E vamos descendo. Bem rente ao osso. Não se preocupe se ficar carne no osso, que isso também vai ajudar no nosso gravy. A gente pode fazer assim, ó. Aqui a gente vai descendo. Passa aqui em volta também. Toma cuidado para não cortar a carne, porque na hora de enrolar a gente vai sentir, vai ficar ruim. Aí virando ela. Tá vendo que o osso já tá saindo todinho. Aqui eu já tenho quase todo o meu osso tirado. Ó. Pronto. Tirei. Ó que simples. Olha essa articulação, melhor que a minha. Aqui tem muito colágeno, tem muito sabor depois que a gente torrar ela. Eu vou reservar ela aqui do lado. Já tirei o osso e agora a gente vai limpar ela, vai tirar a cartilagem e vai tirar os tendões. Essas linhazinhas. Que tá com carne também, que eu vou guardar pro caldo. Aqui o que a gente vai fazer? A gente pode fazer esse tipo assim. E raspando. Que sai inteiro. Ou eu posso pegar o alicate e ir puxando um por um. Eu peguei um pedacinho de Blue Roll só pra não escorregar, porque tá escorregando bastante. Aí eu prendo e continuo. Ó. Esse é como ele fica depois que a gente desossa. O osso tava aqui
nesse sentido da sobrecoxa e a coxa. Tava assim, ó. E aí uma coisa que eu esqueci de falar, que eu vou lembrar vocês, das penas. A gente tem que tirar as penas. A gente pode fazer assim com a faca, para tirar as peninhas. Com o turkey desossado já, eu vou pegar os ossos. Aqui eu comprei algumas asinhas do turkey para ajudar a dar mais sabor no meu caldo. Eu paguei 75 centavos nessas asinhas, bem baratinho. A gente vai fazer o mesmo processo do vídeo que eu fiz da sopa de abóbora com o frango. Então já vão lá e ver esse vídeo que eu vou deixar aqui em cima para vocês. Eu vou jogar um pouquinho de óleo. Vou misturar ela bem para ajudar a caramelizar e dar cor pro nosso caldo, pro nosso molho. Eu vou pôr esses tendões também porque tem carne, só para dar mais sabor. Vou misturar com o óleo e vamos torrar tudo isso a 180 graus por mais ou menos uns 40 minutos. E lembrando que caldo é sempre reaproveitamento de alimento, que é uma coisa maravilhosa. Além de você ter um sabor incrível, você ainda reaproveita os alimentos. Aqui é como o turkey ficou, aberto, que a gente vai poder rechear depois com a parte da pele para cima. Sempre quando vocês fizerem mexerem com carne crua, higienize toda a sua bancada depois, para não ter problema de bactérias, ok? Agora eu vou ensinar vocês como que eu tempero o peru. Lembrando que todos os ingredientes eles vão estar na descrição abaixo, tá? Eu vou cortar meu alho. Vou reservar ele aqui dentro do meu potinho. Vou pegar minha raspa de limão. Vou jogar aqui para trazer uma acidez no peru. Eu adoro peru com limão. Vou pegar o alecrim, soltar ele, vou dar uma picadinha também. Pôr no meu potinho. O suco do limão. Azeite. Pimenta do reino. E um pouquinho de sal. Vou misturar tudo isso. E vou temperar ele. Como se fosse uma marinada. Você pode deixar isso de um dia pro outro, que fica mais gostoso ainda. Faz uma massagem no peru. Ai, ficou estranho isso, né? Mas vocês entenderam, né? Espalha bem. E o peru tá temperado agora. Enquanto o peru tá marinando e os meus ossos estão no forno, a gente vai dar continuidade no stuffing agora. Bom, agora a gente vai fazer o stuffing para rechear o turkey e eu vou ensinar para vocês como que faz essa farofa irlandesa. Eu vou colocar aqui manteiga. Manteiga derretida, eu vou adicionar meus alhos em lâminas. O alho poró. Vou adicionar as shallots. A diferença dela da cebola normal é que ela é um pouquinho mais compridinha. Ela é menos ácida, tem um sabor menos intenso. Não é tão picante, que a cebola normal é um pouco picante. E ela é usada para fazer molhos frios. Vou deixar isso refogar um pouquinho, caramelizar. Aqui eu já tenho minha base de sabor refogada. Eu vou acrescentar a minha breadcrumbs, que nada mais é do que farinha de pão ralada. Vou adicionar aos poucos, dando uma mexidinha. Vou abaixar o fogo para não queimar. Aqui é aquele mesmo processo da farofa que a gente tem no Brasil. Refoga os legumes. Você pode colocar aqui também bacon. Aqui nessa hora a gente vai, como se fosse a farinha de mandioca, a gente vai torrar ele um pouquinho. E no final a gente vai finalizar com as ervas aromáticas. O stuffing sempre tem ervas aromáticas. E aqui é engraçado que eles comem stuffing com tudo.
Eles comem no... Até muito engraçado que eles comem stuffing dentro do pão. Então fica um sanduíche de pão com pão. Eu vou adicionar um pouquinho de pimenta do reino, um pouquinho de sal. E vamos deixar ela dar uma secadinha para ela ficar um pouco mais crispy, mais crocantezinha. E aí você tem que ir sempre mexendo para ele não queimar e torrar por igual. Agora, como vocês podem ver, ele já tá bem moreninho, bem torradinho. Eu vou adicionar cebolete. Aqui eu tenho salsinha e alecrim picadinho. E um ingrediente super importante no stuffing que eu amo, que é o tomilho. Eu não tenho tomilho fresco, não consegui achar, mas eu tenho ele seco. Vocês usam aí em casa, pode usar o fresco. E eu vou pegar ele aqui. Gente, isso aqui foram meus produtores que me deram, esse carrossel de temperinhos. Eu amo, sou apaixonado. Muito obrigado, meus amores. Vou adicionar o meu tomilho seco. Por último, aqui eu tenho castanha do Brasil, castanha do Pará. Vai trazer uma crocância, um sabor nut e traz um pouco de brasilidade também, né? Para uma receita que é irlandesa, essas nuts. Terminei o stuffing, tá do jeito que eu gosto, crocante, aromático. Agora a gente vai voltar no forno, onde eu deixei as minhas carcaças dos meus ossos. E vamos finalizar pra gente fazer o gravy, o molho do nosso peru. E uma dica que eu vou dar pra vocês é... Eu vou usar esse óleo que tá aqui, que o peru soltou, pra refogar, pra ainda dar mais sabor ainda pro nosso molho. O que eu vou fazer aqui agora? Refogar os meus aromáticos primeiro nessa panela. Depois vou juntar os ossos, junto com as ervas aromáticas. E vou pôr água e vou cozinhar mais ou menos por 4 horas. Essa forma aqui é onde está todo o sabor do peru. O que eu vou fazer? Como o meu fogão é de indução, esse daqui, eu não consigo aquecer. Eu vou pôr no meu fogão de apoio para ele aquecer um pouco essa forma. E vou deglaçar com vinho branco. Vou fazer assim para soltar bem. Eu quero todo esse queimadinho dentro da panela para deixar meu caldo mais rico. A gente vai deixar ele cozinhando e quando ele levantar a fervura, a gente vai abaixar o fogo, vai deixar ele cozinhando lentamente, vai liberando todo o sabor tanto dos aromáticos quanto dos ossos. E nesse processo vai aparecer um pouco de espuma, que é um pouco de impureza. E aí a gente vai retirando para deixar o nosso molho e o nosso caldo mais limpo. Agora eu vou ensinar vocês como que eu recheio o peru. Eu vou posicionar ele aqui na minha tábua. Aqui eu tenho bacon defumado. Esse aqui é o bacon que eles consomem, os irlandeses consomem muito no café da manhã. Ele é um pouco diferente do bacon que a gente tem no Brasil, onde ele é mais seco, mais curado. Ele é basicamente a parte do lombo. Eu vou posicionar ele aqui e ele também vai dar um sabor bem gostoso no nosso... vai trazer um sabor mais defumado. Eu tenho o meu stuff pronto. O que eu vou fazer? Eu vou tentar colocar ele aqui no meio, enrolar ele e depois eu vou amarrar ele com um barbante para deixar ele bem firme. Eu coloquei ele mais no meio para ficar mais fácil da gente enrolar. Vou pegar ele aqui por trás. Não se preocupe se cair do lado, não se preocupe. Vamos pressionar assim. E vamos dar mais uma enrolada. Deixando sempre a pele para cima, porque a gente vai assar e eu quero que ela fique bem crispy. Arruma aqui do lado. Se quiser colocar um pouco mais para dentro. Eu vou virar ele aqui agora. Não se preocupa se ele abrir, porque a gente ainda vai fechar ele com o barbante. Amarra forte. Ó, uma dica para amarrar, que eu aprendi também fazendo essa receita como teste, ele não ficar frouxo. Você amarra, você aperta e gira. Depois que você der essa girada, ele não solta. Aí você só dá um outro nó em cima.
Agora eu só vou cortar os excessos dos barbantes. E a gente vai pôr pra assar ele. Depois de cortar os barbantes, tirar o excesso, eu vou só limpar um pouquinho do excesso de tempero ou de stuffing que possa ter ficado para não queimar. Vou posicionar aqui na minha forma e vou pincelar um pouco de manteiga, só para ajudar ele a ter um pouco mais de cor e sabor. Forno 180 graus por mais ou menos 1 hora, vai depender da grossura do seu turkey. A gente vai medindo sempre com o termômetro, porque eu não quero cozinhar ele demais e deixar ele muito seco. Então quando atingir a temperatura de 75 graus, para mim já está pronto, já está numa temperatura segura para comer e ele não fica tão seco, ele fica molhadinho. Agora o meu caldo tá pronto e o meu turkey tá assando. Eu vou coar ele. Olha como ele reduziu bem pela metade. Vou deixar ele escorrer um pouquinho para tirar todo o caldo. Vou reservar. Esse aqui é o caldo, ele reduziu mais do que pela metade e agora a gente vai engrossar ele. Para eu engrossar esse molho, eu vou usar o roux, que nada mais é manteiga e farinha de partes iguais. Eu vou colocar na minha panela. Manteiga derretida, vou adicionar a farinha. Vou deixar ela ficar um pouquinho mais moreninha. E o segredo agora é você ter o seu caldo quente e ir jogando aos poucos e ir mexendo sem parar para não empelotar. A gente vai deixar ele cozinhando mais ou menos por uns 10 minutinhos, até ele reduzir mais um pouquinho e ganhar um pouco de corpo, de cor e de textura. Enquanto o meu molho não fica pronto, eu tirei o meu peru do forno e vou mostrar para vocês como que tá a temperatura dele dentro. Ele tá ainda mais ou menos a 58 graus. Eu vou deixar mais um pouco, quando chegar a 75 graus eu vou tirar. E o que eu vou fazer agora? Aqui em volta tá cheio de gordura que saiu da pele. Eu vou pegar o meu pincel e vou pincelar ele para ajudar essa gordura, para ajudar a pele a ficar um pouquinho mais crocante e com mais cor. E também hidratar ele um pouco. Eu vou voltar ele pro forno por mais ou menos, acredito que uns 15 minutinhos. Essa espuminha que sobe, eu posso ir tirando também, para deixar ele mais puro, o meu caldo. E uma coisa que eu esqueci de falar, vocês podem fazer esse caldo, o caldo do peru, e pode congelar por meses, e você sempre vai ter um caldo pronto. Isso vale para frango, carne, caldo de porco, para todos os caldos. Essa é a base. Eu vou temperar o molho com sal, que eu não coloquei sal ainda. Um pouquinho de pimenta. E um suco de limão para trazer um pouco de acidez. Aqui eu vou adicionar um pouquinho de salsinha. Claro, né? Tem que ter salsinha. Na minha cozinha sempre vai ter salsinha. Olha que textura linda que ele vai ficando. Que brilho. E tá pronto o nosso molho. O turkey tá pronto, tá na temperatura certinha, acima de 75 graus. Eu vou pôr ele na minha tábua e vou deixar ele descansar antes de eu fatiar ele, por mais ou menos uns 15 minutinhos. O turkey já tá descansado, agora a gente já pode cortar. Eu vou tirar os barbantes primeiro, em volta, com uma tesoura. Vou começar pela pontinha e vou seguindo.
Ele tá bem crocante. Agora é o grande momento de mostrar como que tá dentro. Olha que lindo que ficou, eu tô muito feliz com o resultado, eu espero que vocês façam em casa também. Vocês fazendo a turkey legs, ela não fica tão seca quanto o peito do peru mesmo. Olha como ele tá bem molhadinho, porque normalmente as pessoas não gostam de comer peru porque falam que é muito seco. E nesse caso não, ele tá bem molhadinho. Eu fiz a técnica de usar o termômetro, de quando chegar a 75 graus desligar. Essa é uma dica que eu dou pra vocês, usem o termômetro pra vocês terem noção, porque se vocês deixarem lá no forno cozinhando, ela vai ficando muito seco. E se vocês verem, a pele continua crisp, crocante, o meu stuffing também continua bem crocante e tem o bacon em volta que vai trazer um pouco de defumado pro prato. Eu vou finalizar com vocês, vou jogar o molho gravy e vocês vão ver a textura do molho, como ele ficou. Olha que linda. Brilhante, textura ótima. Finalizar assim, ó. Vou jogar a salsinha. Como sempre, eu amo salsinha. E essa foi a receita de hoje. Agora eu vou provar com vocês. Vou pegar uma fatia. Olha como tá muito molhadinho. Que delícia. Que gostoso. Ficou muito bom mesmo. Se você fizer essa receita, você conquista a sua sogra, conquista o boy que você tá querendo tanto pegar. Certeza. Eu amo essa textura da coxa e da sobrecoxa que tem, que é totalmente diferente do peito. Muito gostosa, textura maravilhosa, molhadinha, muito gostoso. O bacon deixou um saborzinho mais defumado no prato, enriqueceu muito mais. O molho tá denso, tá gostoso, ficou cozinhando por bastante tempo, então reduziu, concentrou o sabor. O stuffing, então, tá divino, que traz o sabor das ervas junto com a manteiga. Tá perfeito, gente. Mais essa crostinha crocante. Façam em casa, nesse Natal. Convida seus amigos, chama todo mundo, se puder convidar, né, por conta do coronavírus. Façam essa receita, me marcam, me compartilhem com todo mundo. E eu vou continuar aqui comendo, que eu amei muito. Feliz Natal para todo mundo. Gratidão.